Sinta-se bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal que trata de saúde mental, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de pessoas. Meu nome é Domingos Sávio. Expressar afetos. Como é importante expressarmos afetos? A gente vem de uma concepção, principalmente na atualidade, que se demonstrar afetos é sinal de fraqueza. Que não é interessante demonstrar afetos, pois a predominância da nossa intelectualidade faz com que muitas vezes a gente não expresse essa afetividade tão importante nas relações interpessoais. Nós somos seres eminentemente afetivos. Somos seres que necessitam das emoções, dos afetos, dos sentimentos. Os afetos também faz parte de uma dimensão de aprendizagem e desenvolvimento do ser. E é uma necessidade psíquica, além das necessidades físicas que todos nós temos, de dormir, comer, se alimentar, nós temos as necessidades psíquicas, que está ligado ao reconhecimento, ao elogio, a se fazer um ser pertencente na sociedade e agregar um valor para alguém e, sobretudo, em expressar afetos. Quando a gente expressa afetos, a gente traz toda a nossa potencialidade de sentimentos que dormitam no nosso ser da mais nobreza possível. Então, como é fundamental nós expressarmos afetos? Porque quando a gente traz isso, a gente revela toda a nossa amorosidade, todo o nosso sentimento de querer bem, de trazer essa divindade que existe intrinsecamente em cada um de nós. E isso acalenta o outro, isso conforta o outro, isso regozija o outro e proporciona ao outro uma fortaleza de tamanha grandeza que o possibilita ir para as relações interpessoais de uma forma mais fortalecida. Assim como o benefício que é trazido para todos nós, de bem-estar, de harmonia, paz, serenidade mental e principalmente saúde mental e emocional e, consequentemente, física e social. Expressar afetos é de uma hombridade e de uma coragem fundamental. Pois, hoje, ainda temos um tabu muito grande de demonstrarmos afetos. Pois, quando a gente demonstra afetos, sentimentos nobres, é sinal de fraqueza. É sinal que nós ainda somos vulneráveis, onde, na verdade, é o contrário. Quando nós demonstramos afetos, expressamos afetos para as pessoas, e expressar afetos está ligado ao quê? Ao toque, ao carinho, ao verbalizar, ao cuidar e, sobretudo, expressar. Expressar através de toque, sorriso, de alegria, de amor, de palavras. A gente traz um potencial intrínseco em cada um de nós. A gente traz toda essa amorosidade e esse querer bem à vida. É um premiar a vida. Quando nós expressamos a nossa afetividade, a gente contribui para um mundo melhor. E é interessante ressaltar que, por mais que a afetividade, os afetos, eles estão ligados a um processo, né, da energia yin, que é uma energia feminina, né, do que se chama o lado direito do cérebro, né, que é o lado muito mais afetivo, o lado mais emocional, né, um lado das expressões dos afetos, das emoções. Também nós homens temos isso. Gente que aprendeu que o homem é muito mais racional, mas o homem ele foi se tornando assim porque lá no seu processo de ancestralidade, quando ele ia para a guerra, ele era ensinado, em vista que antigamente se tinha muitas guerras,
e todo o processo era ligado ao contexto de grandes revoluções, batalhas, guerras. O engraçado que hoje também não é tão diferente disso, como a gente vive ainda barbáries e a gente precisa se remodelar, se ressignificar, se reestruturar, sobretudo pela falta de afetos. E muitas vezes essas guerras estão surgindo por falta de afetividade, por falta de expressar essa amorosidade que existe ainda em muitos de nós, né? Pelo fato de a gente ainda estar com o cérebro reptiliano predominando. Então esse homem lá atrás, ele era ensinado que se ele fosse para a guerra e demonstrasse afeto, ele perdia a guerra, perdia a batalha. Não é? Porque ele tinha que ser frio, tem que ser calculista para vencer a guerra. E se ele expressasse afetos, ele perdia a batalha. E ele foi incutindo essa ideia ao longo do tempo, criando uma estrutura de defesa, né, muito grande no sentido de expressar os seus afetos. Foi embotando essa afetividade, né, esses sentimentos ao longo do tempo. E hoje chegamos no século XXI com a dificuldade ainda muito grande de expressar afetos. Embora que vemos uma certa melhora, né, dentro desse âmbito, o homem agora ele consegue mais expressar suas emotividades, né, ele consegue muito mais ser sentimental, mas ainda é um tabu e ainda é uma batalha muito grande para existir essa ruptura por conta do homem. Porque ele foi aprendendo a embotar os seus afetos e desenvolver o lado cerebral esquerdo da razão, né, do cálculo, da análise, onde na verdade ele tem um lado yang, feminino também, muito interessante, muito importante. Um lado ânima que o Jung falava, o lado feminino do homem. Expressar afetos é de uma grandiosidade muito grande. E é importante que todos nós nos permitamos a isso. A sermos seres que, na verdade, somos em essência eminentemente afetivos e emocionais. Que ama, que fala, que expressa, que toca, que abraça. Você vê a resistência que se tem hoje ainda de se abraçar. Quantas pessoas têm uma dificuldade muito grande de abraçar porque não foram abraçadas. Porque também vale ressaltar aqui a dificuldade de expressar afeto está ligado àquilo que a gente recebeu. E que na maioria das vezes, principalmente em relações da década do século XX, não é? Década de 70, 60, 40, 50, até 80 e 90, não foram expressados afetos. Não, era muito difícil dizer ainda eu te amo, eu te amo, eu gosto de você. Expressar esse tipo de afeto, isso não soava bem na sociedade. E nas relações interpessoais isso não fazia parte. Então como é que a gente vai expressar se a gente não tinha recebido? Entretanto, todavia, doravante, a gente já tem uma condição de um entendimento que proporciona esse alargamento da consciência e essa disponibilidade para expressarmos afetos, em vista que existe esse potencial latente em cada um de nós. Mesmo também porque nós somos seres eminentemente afetivos, emocionais, sentimentais. Que necessitamos expressar esse sentimento para o outro, porque é um sinal de alto amor, como também de cuidado em relação ao outro, porque o outro é a nossa imagem e semelhança. Assim como Deus, nós somos imagem e semelhança do divino. E essa expressividade, essa amorosidade, esses afetos precisam ser expressados com muita coragem e porque necessitamos disso para uma vida muito mais harmoniosa, recheada de amor. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e desde já agradecer demais por você assistir mais um dos nossos vídeos. Um forte abraço.